Paz do Senhor Jesus, vídeo 2 da série As Seitas e Suas Heresias, Apologética, Defesa da Fé, Heresiologia, Cristologia, a palavra rema, a palavra que liberta o mais vil pecador, a palavra que restaura casamento, a palavra que restaura vidas, que tira o ser humano do lago. Que lago é esse? Do chiqueiro de porcos, do espargedouro, e tira do assalto, tira da criminalidade, tira do tráfico, tira das seitas. Muitas pessoas com a mente cauterizada. O apóstolo Paulo falou isso no grego. Grosso modo, cauterizar é selar com ferro quente. Fica assim, ó. Ele fica num túnel seguindo os seus líderes heréticos. Ele não consegue olhar nem para a direita e nem para a esquerda, vira um robô. E a teologia sistemática dessas seitas tem se multiplicado. São muitas as seitas. Exemplo, nada contra a religião e nada contra os irmãos que seguem essas tais congregações. Pastor, a igreja adventista do sétimo dia é uma seita? Sim, é uma seita. E vamos provar isso nesses vídeos nos canais. Por que é uma seita? Porque nega Jesus. Não nega. A irmã falou no grupo de WhatsApp, não, a igreja é do lado da minha casa. Eles não são seita, não. Eles falam de Jesus. Os irmãos falam de Deus. Pastor, a igreja, congregação, salão, Testemunha de Jeová é seita? Sim, é seita. A igreja dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, os mormons, é seita? Sim, é seita. Tem uma seita nova, eu vou chamar ela de seitazinha. Tem uma seitazinha nova, que foi fundada por 3 brasileiros na década de 80. E essa seita tem crescido no Brasil, talvez devido ao momento de apostasia, muita guerra política no Brasil, surgimento de falsos profetas, falsas igrejas, escândalos em cima de escândalos. Tudo isso está escrito. Muita gente usa a desculpa, eu não vou para a igreja porque a igreja está cheia de escândalo. Eu não vou para a igreja porque o pastor não sei o quê. Eu não vou para a igreja porque o presbítero caiu. Eu não vou para a igreja porque a irmã é fuxiqueira. Isso é desculpa de quem não é convertido, quem não nasceu de novo. Isso é síndrome de Nicodemos, precisa nascer de novo, não nasceu. Pastor, essa seitazinha, essa seita ridícula, que chega a dizer no vídeo do seu líder, que quando o bebê nasce, nas revistas em quadrinhos era buá, buá. E quando o bebê nasce faz iuhá, iuhá. É ridícula. Mas ela está crescendo numa proporção. Brasileiro gosta de porcaria, não sei porquê. Nós brasileiros gostamos de porcaria. É só ver o cenário todo que nós gostamos de porcaria. Então essa seita, seguidores de Eroshua, seguidores de Uhá, seguidores de Uxaua e o Alcha, eu não sei nem pronunciar, essa seita tem crescido. E o que essa seita tem como essência? Não vou falar da seita, eu estou fazendo só um panorama das seitas. É muita coisa para falar em 10 minutos. Essa seita, eles são desigrejados, são pessoas que nunca se converteram, ou são pessoas, geralmente são pessoas que já foram de congregação, já foram da Assembleia de Deus, presbiteriana, batista nacional, batista tradicional, foram reformados, calvinistas, arminianos, pentecostais, neopentecostais. E essas pessoas, aconteceu algo na igreja que as feriu, elas ficaram rancorosas, amarguradas de alma, e se desviaram da igreja. E aí, para não ficar só nos desigrejados, comendo pizza de domingo, fazendo uma oração de 5 minutos, e dizendo que é de Jesus, mentindo para os outros que é de Jesus, pegaram esse cabra aí, que eu não quero falar o nome dele, mas talvez um dia eu fale. E ele começa a fazer um monte de vídeo herético, baseado na doutrina desses 3 brasileiros da década de 80. E ele começa a dizer que os pastores são cães gulosos, que você precisa sair do sistema religioso, que dízimo e oferta é coisa
da lei, do Antigo Testamento, e que a igreja, endemonizam a igreja de todas as formas, de todos os jeitos. E aí eles cometem um erro de transliteração, e não sabem nem diferenciar o que é transliteração e o que é tradução. Aí pega esse nome aqui, tá na minha camisa, ó, Yeshua, tira aqui o Y, faz uma confusão, diz que o sistema é romano, aí faz uma confusão com latim, com aramaico, com hebraico, com grego, mexe para cá, mexe para lá, e fundaram a seita. Então essa seita tem crescido muito. Inclusive políticos famosos, personalidades famosas no Brasil, seguem essa seita. Porque é mais fácil, irmão. Congregar não é fácil. E a Bíblia diz, congregai-vos. No livro do profeta Sofonias, Deus fala para nós nos congregarmos. E não só no livro do profeta menor. Toda a Bíblia sagrada, toda a criação tem um foco. O foco é cristocêntrico, é Jesus. Jesus, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, não morra e alcance a vida eterna. E tem um Consolador que o Pai deixou, que é o Espírito Santo. Qual é uma das características principais das seitas? Pregar contra a Santíssima Trindade, que é conhecida. Que na minha opinião o termo é Santíssima Divindade, porque é um Deus. 3 pessoas diferentes, um único Deus. O Todo-Poderoso, o Ancião de Dias, como fala no livro do profeta Daniel. O El Elohim, o Altíssimo. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Jeová Tessabaote, o General de Guerra. E eles são um só. Porque o General de Guerra também é Jesus. Adonai, em algumas passagens bíblicas, é Deus. Mas em outras passagens bíblicas, Adonai, o Senhor, é Jesus, o Kyrios, o Alfa e o Ômega. Então o Espírito Santo, o Paracletos, o Espírito de Elohim, não pode ficar desconectado do Todo-Poderoso. Então grave a primeira dica, para você desconfiar quando for uma seita. Eles tiram 1 ou 2 pessoas da Santíssima Trindade ou Santíssima Divindade. Ou geralmente eles isolam Deus, chamam de o Eterno. Cuidado, pode chamar que ele é eterno. Eternidade é um atributo de Deus. Nós vamos falar em outros vídeos. Voltar à doutrina de Deus e seus atributos. Mas aí eles isolam o Eterno. Quando falarem assim, ó, o arquiteto do universo. Ó, liga as orelhas, as antenas. Deixa eu observar. Quando começarem a bater na igreja. Sistema religioso, hipócritas, falsos profetas, sepulcro caiado, fariseus. Quando começar muito assim, presta atenção no discurso. Veja se tem Bíblia Sagrada. Cuidado. Eles isolam o versículo. Pastor, o Espiritismo de Allan Kardec, os kardecistas, o Espiritismo sem ser de Allan Kardec, é seita, heresia. Pastor, a Igreja Católica, sabe quando o cara é de um time, do Santos, e marca um gol, e é contratado pelo Flamengo? Quando ele marca um gol, ele não comemora. Eu não posso falar muita coisa, porque eu já fui católico também, respeito a Igreja Católica. Estou brincando. Só para descontrair. Tenho parentes na Igreja Católica, respeito todas as religiões e os religiosos, mas a Igreja Católica é uma seita. É a maior seita do nosso país. Porque tem muitas heresias. É possível um católico alcançar a salvação? Claro. Qualquer um pode alcançar a salvação. Mas quando a pessoa começa a estudar as Sagradas Escrituras, quando a pessoa começa a buscar cada vez mais o Espírito Santo, ela começa a se afastar dos ídolos, das imagens, das entidades, das heresias, das distorções bíblicas, e fica com o evangelho cristocêntrico, uma teologia cristocêntrica, onde Jesus é o centro. É muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. É muito simples identificar uma seita. É muito complexo às vezes rebater, refutar essas seitas, porque do lado de lá também tem muitos homens estudiosos, mas a maior sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus move.
A graça e paz.